segunda parte do Paradiminas Conversa, a gente traz aqui o Observatório Social de Paradiminas e a Bruna, que mais precisamente cuida dos trâmites do observatório. Bruna, para quem não conhece ainda, o que é o Observatório Social? Boa noite. O Observatório Social é uma instituição, uma associação privada apartidária que acompanha os gastos públicos a fim de contribuir com a melhoria da gestão pública. A gente tem o Observatório Social hoje em mais de 140 cidades do Brasil e ele surgiu há quase 20 anos na cidade de Maringá, como eu disse, depois que a prefeitura de lá, na verdade o prefeito de lá, causou um rombo no caixa da prefeitura de mais de 100 milhões de reais. Então a sociedade viu que precisava se mobilizar e fazer alguma coisa e que não adiantava deixar para depois, ela tinha que prevenir, evitar que isso acontecesse, e aí começou a ideia do Observatório Social. Olha só fazer um parênteses do que a gente havia conversado no bloco passado. Talvez o momento pontual que a gente ia procurar a respeito de Maringá, ela ter dado essa virada na vocação aí de geração de emprego na cidade, tenha sido essa crise absurda que ela passou na área política. Sim. Isso deve ter causado uma situação ali no município, pensando que as coisas estão completamente interligadas. Exatamente. Aqui em Paradiminas ele foi inaugurado em que ano? O observatório foi constituído de fato em outubro de 2016 e iniciou as atividades em janeiro de 2017. Então no dia 2 de janeiro a gente começou a trabalhar. A ideia de trazer o observatório surgiu depois que o presidente, acompanhado de outro diretor, ele participou de um congresso no Paraná em que o observatório foi apresentado, e ele tem essa veia cidadã, ele já trabalha com projetos sociais há muito tempo, então ele gostou da ideia, apresentou para os empresários, para as entidades e conseguiu o apoio, e depois de 2 anos de muita luta, eles conseguiram fundar o observatório aqui. O observatório, eu imagino que ele é muito recente no nosso município, né? Como é que você avalia a receptividade da classe política a respeito do observatório aí nos primeiros meses? Bom, você mesmo disse agora há pouco que tudo que é novo, assim, a sociedade tem uma certa dificuldade, né? E com o observatório não foi diferente. O observatório veio, a gente vem de uma política, não só em Paradiminas, mas no Brasil, que não está acostumada a ser acompanhada pela sociedade. Então, quando o observatório surgiu, no início ele assustou um pouco, o que é compreensível, e aos poucos essa situação foi melhorando e hoje já é bem mais tranquilo do que anteriormente. No início realmente foi bem difícil. E é engraçado porque a gente fizer uma análise um pouco menos rasa, o observatório ele é mais um aliado do que um inimigo. Com certeza. Ele é uma ferramenta para o gestor público ali, ou para o fiscal público ali, tomar suas medidas, ter seus indicadores, né? Exatamente, mesmo porque a gente tem o objetivo, de fato, é contribuir para a melhoria da gestão. Então a gente está ali, não é dando pitaco na gestão pública, a gente está realmente tentando ajudar a cuidar do que é de todos nós. E é engraçado porque essa dificuldade do público, em ser cuidado por todos é tão contraditório, Isso deveria ser tão comum. Se é público, naturalmente a gente deveria ser mais transparente e mais acolhedor com as pessoas de uma forma geral quando o assunto é tratar dos nossos bens, Sim, a gente vê que isso de fato não acontece, mesmo porque quando a gente vê um patrimônio público aí, até coisas, uma simples lixeira, por exemplo, a população não respeita. Se você coloca ali uma placa, por exemplo, de uma empresa privada, já fica ali e não acontece nada. É um exemplo triste, mas é fato. Na verdade, essa visão do público que nós temos, ela tem que ser um pouco revista, conversada, debatida, ampliada, para a gente desenvolver esse tipo de entendimento do que é o público e das relações que a gente tem com a cidade. O principal objetivo desse programa aqui vai ser a gente conversar sobre Paradiminas. A gente tem que debater a cidade tem que ser conversada, a cidade tem que ser pensada, Isso passa por vários atores. É muito cômodo a gente eleger de 4 em 4 anos uma pessoa e nós culpamos ela de tudo.
E exatamente essa questão de passar por vários atores. A gente tem um observatório hoje que tem uma alta representatividade. Então, dentro do observatório, nós temos outras entidades que estão lá nos apoiando, além de toda a sociedade, que são os associados, os mantenedores. Então, assim, os membros da própria diretoria do observatório são membros também de outras entidades, pessoas atuantes na sociedade, que não tem nenhum vínculo político partidário. Isso é crucial. Eu acho que é importante que agremiações que não sejam grupos políticos estejam de fato atuando politicamente. Não tem que ser um grupo, um partido político para atuar politicamente. E o que acontece é sempre o contrário. A gente tem essa ideia de que o político, o debate político, ele tem que acontecer dentro dos partidos. E ao contrário, né? Ele é parte da sociedade. Fazer política é conversar a respeito do que a gente acha necessário e para onde a gente entenda que a nossa cidade deva ir. Eu vou jogar a bola aqui um pouco para o Peterson. Peterson, essa percepção, gestor público e um órgão regulador, isso não é importante para o município? É muito importante. Porém, eles pouco se conversam. É raro você ter essa conversa, mesmo você sentar as pessoas e elas terem uma discussão realmente do gestor escutar, porque geralmente o gestor, ele vai escutar quem é a base dele, né? Ele não quer, geralmente ele tem aquela resistência de aceitar as opiniões de fora, principalmente de organizações, ONGs, organizações não governamentais, né? Então, assim, mas eu acho que o caso do observatório, em alguns lugares, funciona bem a conversa. Eu não sei se é o caso aqui de Pará de Minas, se vocês têm uma boa relação com a prefeitura, mas eu sei que em Lavras, por exemplo, lá funciona, até por causa da universidade. A universidade faz uma linkagem muito boa com a prefeitura de lá. Importantíssimo, né? Que é o que a gente está falando aqui da Tríplice hélice, né? Tríplice hélice. Isso é a sociedade funcionando, né? Não é uma sociedade civil organizada, a universidade, o gestor público lá com as dificuldades dele e a sociedade trazendo demandas. E a gente tem que resolver problemas, né? Esse é o grande X da sociedade de mercado, que prevalece aquele que resolve mais problemas, né? A empresa que ganha mais dinheiro é aquela empresa que mais resolve o problema do consumidor. E a gente tem que tentar trazer esse pensamento para dentro da gestão pública, né? Eu tratei disso exatamente com o Peterson, porque é a sua área de formação, que é gestão pública, e você conversa com muitos gestores que estão em mandato, Peterson, e eu te pergunto, você acha que eles estão preparados para esse tipo de situação, de uma forma geral? De forma geral, não. Mas é uma tendência que vem mudando. Você percebe uma movimentação nova, principalmente dos movimentos políticos novos, de como a política vem sendo feita. A gente percebe que alguns prefeitos, alguns gestores têm se movimentado em aceitar e mudar a forma como eles enxergam o que é bom para o município. Por exemplo, alguns anos atrás você não veria um prefeito dentro de uma sala de aula estudando, como eu vejo hoje na minha pós-graduação. Eu sento ao lado de prefeitos, eu sento ao lado de secretários. Os próprios professores ficam maravilhados com isso, falam, isso é importantíssimo. Isso é fantástico. Isso é um retorno que a sociedade vai ver ao longo do tempo, até porque o cara sai da zona de conforto dele, né, Pedro? O cara sai ali da prefeitura, ele sai do meio dos seus asseclas, porque também é um desafio para o cara que é gestor público, se a gente imaginar, ele se cerca de pessoas que, via de regra, vão falar só para o cara que quer ouvir, né? Porque elas não querem perder o cargo comissionado delas. Então, a partir do momento que o cara vai para o ambiente acadêmico, o cara estabelece relações com uma organização não governamental, ele vai ouvir outras coisas, ele vai começar a ouvir um outro padrão de informação, né? Isso vai trazer um outro resultado para a sociedade. Eu vou voltar para a Bruna aqui. Bruna, quero que você pudesse dar um exemplo para a gente de alguma ação do observatório que trouxe algum impacto direto para o município da cidade. A gente tem várias ações e
Eu gosto sempre, porque o pessoal geralmente questiona muito questões de quanto que o observatório tem economizado no município. Eu não gosto de olhar, de mensurar o valor monetário mesmo de economia. Se a gente for olhar no ano e meio de observatório, a gente já tinha contribuído com a economia de mais de 2 milhões de reais para o município. Só que se a gente olhar, por exemplo, agora, vamos pegar um exemplo recente, que está até no nosso último relatório quadrimestral. O que o observatório de fato está aqui para fazer, que é apontar onde tem coisas que podem ser melhoradas. Então, a gente tem um exemplo de um gasto de quase 190 mil reais no ano de 2017, com óleo lubrificante em um único veículo que constava no portal, um único veículo que constava no portal do Tribunal de Contas. Era um caminhão de 1977. Então a gente verificou isso e questionou para a prefeitura, né, o que estava acontecendo. E não era compatível nem mesmo com a quilometragem que esse veículo tinha rodado no ano. E então a gente obteve a resposta com documentos comprobatórios, inclusive, de que eles estavam lançando os gastos de outros veículos em um único veículo. O observatório tem um documento desse tipo de resposta? Tem, a gente tem isso. Foi a resposta oficial? Isso foi a resposta oficial. Então a gente verificou que era um erro, né? Foi a própria prefeitura admitiu que era um erro e ela mesma falou que a partir de agora vai corrigir a situação, que isso não vai mais acontecer. E aí é um ganho, assim, ele é fantástico, porque isso mostra que erros acontecem também, a gente não trata só de corrupção, né? O observatório não... É método. Exatamente. O método vem antigo e errado, e a obrigação de todos nós que nos entendemos ali interessados na coisa é proporcionar que aquilo mude, que aquilo melhore, que aquilo saia do seu padrão comum. E a gente acaba que lançando todos os dados em um único veículo, você não sabe quanto que determinado veículo gastou. E aí não tem, a partir do momento que você não tem esse dado, você não consegue olhar se a manutenção que está acontecendo naquele veículo é correta ou não, se o gasto com combustível é correto ou não, se o gasto com manutenção está correto ou não, se o óleo lubrificante realmente que foi gasto ali, ele era compatível com tudo aquilo, até mesmo questões de olhar se o veículo está ou não com algum problema, né? Então isso daí vai permitir um melhor acompanhamento de uma forma geral da frota. Maravilha. A gente vive uma época de transparência, né? E ela passa indubitavelmente pela tecnologia, né? Quanto mais soluções tecnológicas a gente desenvolver, mais transparência a gente vai conseguir dar para o cidadão. E hoje existem centenas de startups que foram feitas para atuar com o governo. E quando o gestor utiliza isso, e existem diversas cidades utilizando isso, o salto é fenomenal. O salto não só da eficiência, né, na redução de custos, da eficiência operacional, e com relação também a essa abordagem com o cidadão, né, a transparência. A gente vê que a transparência e essa evolução só é possível com o uso da tecnologia. Ela é preponderante nesse sentido. Sim. E, inclusive, para facilitar o trabalho de situações como o observatório, que é basicamente cruzar dados, né? O observatório deve cruzar muitos dados no seu dia a dia para chegar a um determinado produto, né? Se a gente consegue aliar tecnologia nesse sentido, essa informação vem muito mais rápida para o consumidor final, né? Com certeza. Para o eleitor ali, para ele conseguir medir o que ele vai fazer. E hoje a gente tem a questão dos dados abertos também, né? Que a tecnologia pode auxiliar muito nesse acompanhamento. E hoje ainda, apesar de, igual, por exemplo, a própria Prefeitura de Pará de Minas tem dados abertos, mas a gente não consegue acessar justamente por essa falta de... Da Prefeitura eu não vou falar diretamente porque eu nunca busquei ali. Mas o site da Câmara eu busco com mais frequência e eu tenho certa dificuldade ali no site. Né? Mesmo depois ele ter sido reformado. O site era péssimo. É porque o site foi reformado, mas o portal da transparência não, que é onde realmente tem os gastos com as despesas, receitas, etc. Ou seja, tá bonito, o site está muito bonito, mas ele não está cumprindo
o que deveria. Né? E isso é uma situação. Você trouxe algumas informações de um relatório. Esse relatório é feito quando? De quanto em quanto tempo? Quem faz esse relatório? Esse relatório ele é uma obrigação de todo o sistema USB. A cada 4 meses, os observatórios sociais têm que prestar contas à sociedade, seus associados e ao próprio sistema das suas atividades. Então, a gente faz um relatório que tem que ser apresentado à sociedade. O último relatório a gente apresentou na Escola Fernando Otávio. E a gente consta ali os dados referentes aos acompanhamentos que fizemos no quadrimestre. Né? Então, o desse ano, por exemplo, o primeiro relatório de 2019, ele é de janeiro a abril e ele consta todo o detalhamento dessas atividades. A gente tem alguns dados de todo esse acompanhamento, tanto na prefeitura quanto na Câmara Municipal. Inclusive, a gente vai colocar alguns slides aqui na imagem e eles vão estar disponíveis depois, o link completo, porque não são só esses, são outros. E a gente vai colocar o relatório inteiro à disposição nas nossas redes, né? Na nossa página, no Instagram, no YouTube e no Face. Né? Vamos dar uma olhada nos dados ali. Qual que é o primeiro? Gastos elevados na manutenção de caminhão. Essa manutenção constava uma única peça denominada suporte traseiro para um caminhão também de 1977 da frota da prefeitura. Então, a gente até pesquisou com algumas pessoas de casa de peças e soube que essa peça nesse valor não existe. Então, a gente questionou para a prefeitura novamente e descobriu que era, na verdade, um erro de digitação. Ali consta mais de R$111 mil e eram R$111. Isso causa diversos problemas. Isso pode, inclusive, acarretar em problemas no Tribunal de Contas para a prefeitura, né? E são gastos que eles têm que ter um controle maior dessas situações. Lógico, mas eles apresentaram algum outro comprovante com R$111? Vários comprovantes, nota fiscal, documentos. Só que na hora de lançar os dados no portal do Tribunal de Contas, que é justamente... Vai com perigo. Vamos para o próximo. Manutenção das motos. Diga. A gente verificou, tem um portal muito bacana que eu acho até importante a população ter conhecimento. Ele chama Fiscalizando com TCE. E verificando a manutenção de veículos, né? Na verdade, a gente está verificando os gastos completos da frota e até todas as questões já citadas a gente verificou no mesmo relatório. Então, a gente viu que tinha algumas motocicletas que estavam com um valor elevado de gasto com manutenção. A gente tinha motocicleta, por exemplo, que valia R$2 mil, pouco mais de R$2 mil, e gastou mais de 10 mil em manutenção em um ano. Se a gente for olhar, são 19 motocicletas que a gente colocou com um valor elevado e que elas somadas dava R$145 mil em manutenção, que equivale a 14 motocicletas 0 km, né? Mas aí, dentro disso, isso é um disparate, é um dos grandes disparates de gestão pública brasileira, não é um problema do município. Mas eu pergunto a vocês aqui, será que o município ele tem dispositivo legal para efetuar essa compra com esse dinheiro? Porque o recurso ele já vem meio que atrelado, né? Mas tem, porque isso já está realmente nas rúbricas referentes à manutenção. Agora, a questão... Então, a minha pergunta é se o município conseguiria, por exemplo, pegar parte desse recurso e comprar motocicletas novas? A gente tem várias possibilidades de alteração até mesmo do crédito, né? A gente tem créditos suplementares, créditos adicionais, então conseguiria... O dinheiro faz bastante curva, né? Conseguiria, é complicado, não é fácil, mas eu acho que diante da situação, que é uma situação grave, se as motos estão dando tanta manutenção, não é mais viável mantê-las dessa forma, né? E isso a gente está falando do gasto de um ano, elas não foram manutenidas só nesse ano, não. Tem anos anteriores. Esse gasto aí foi de um ano. Esse gasto aí foi no período de um único ano. Então, em 4 anos, a gente compra... Em um ano, a gente compraria 14, sendo que gastou em 19. Só que essa é realmente uma situação que, inclusive, já está sendo averiguada pela própria prefeitura, porque a gente levou essa situação até eles
E eles realmente não tinham conhecimento de que a situação estava acontecendo. Isso é interessante. Assim, dentro da máquina pública, a gente ainda não conseguiu desenvolver, pelo menos não que eu saiba, um profissional ali que faça esse trabalho aqui, né, de cruzar dados de desperdício, né, ou de buscar soluções inovadoras, assim. E as prefeituras, elas devem começar a dar um start nesse sentido, né? Tem que vir alguém de fora. Será que ali dentro não teria um bem intencionado ali para fazer as contas? 2 mais 2 igual a 4, isso aqui está inviável, isso aqui está viável. Seria mais interessante. Isso é crucial, né? Você ter bons profissionais treinados em pontos estratégicos para fazer isso de alguma forma. Com certeza. Isso foi levado para a prefeitura quando? Salvo engano, em fevereiro desse ano. Em fevereiro. Mas a prefeitura tem certos mecanismos que ela pode estar usando para fazer isso. Por exemplo, dentro do controle interno da prefeitura, eles têm auditoria. Quando isso é bem feito, o auditor tem prerrogativa, o prefeito deixa ele agir, ele faz essa atuação dentro das áreas onde encontra esses problemas. No caso, reparei que alguns foram erros técnicos. Digitação errada, né? A forma de postar lá foi errada. Isso, se a auditoria interna chega lá e faz bem feita, com os técnicos bem preparados, né? Você faz um concurso com pessoas, você realmente seleciona pessoas preparadas, isso não acontece, isso não passa. Aí, no caso, o observatório não precisaria estar fazendo o trabalho de controle, né? Quer dizer, acaba fazendo o trabalho de controle que a prefeitura poderia estar fazendo. Isso é, mais uma vez, a questão da qualificação de quem está ali cuidando do público, né? Enquanto a gente não mudar, é uma tecla que a gente vai bater inúmeras vezes aqui no andar desse programa. Enquanto a gente não mudar a nossa percepção do público, essas torneiras vão continuar abertas, né? Qual que é o próximo ali? Pauta antecipada das reuniões da Câmara. Isso é crucial. Eu acompanho a Câmara, eu procuro acompanhar, mas é uma surprise. Toda vez que eu chego lá, a gente não sabe com antecedência, a não ser quando você interpela um cara, o que vai pegar, o que é a pauta, o que vocês colocaram. A gente não consegue acesso, né? E eu que sou uma pessoa um pouco mais presente ali. Imagina uma pessoa que está na casa, resolvendo seus problemas, chegando e saindo do trabalho, ela quer acompanhar, ela quer se aproximar da política pública municipal. Isso é um entrave enorme ali na Câmara. E é uma situação muito séria, porque a gente vê, às vezes, as pessoas realmente preocupadas, mas as pessoas acham que não acontece nada ali na Câmara, por isso elas não vão. Então, a partir do momento que a Câmara passar a mostrar que projetos são discutidos de verdade, que tem coisa interessante ali, que coisas que interessam o cidadão, então vai ter um projeto referente à educação, o cidadão vai acompanhar, vai ter um projeto referente a esporte, ele vai acompanhar, né? E com antecedência mesmo, né? Exatamente. A reunião é segunda, ele chega segunda para trabalhar. Será que não dá para estar 3 horas da tarde, não dá para estar definido isso? Né? Será que é tão difícil assim fazer uma pauta do que você vai tratar à noite com os seus colegas de trabalho? Né? Ainda que provisória, né? Pelo menos uma expectativa do que pode ser tratado. Exato. Né? Isso é um problema sério. Vocês levaram isso para a Câmara, esse problema? A gente levou para a Câmara, mas a gente não obteve resposta. Isso foi levado quando para eles? Isso foi levado para eles, salvo engano, também em fevereiro. Em fevereiro, né? Eles têm... Inclusive no site, né? Eu falei com eles pro site. Eu não consigo achar no site aqui o que vai, o que não vai, assim. Mas, não, vai ter, isso vai se arrumar. Até hoje também é uma coisa pequena e que acaba atrapalhando. Tem gente interessada em política que não necessariamente é ligada a grupo político na cidade. É uma forma de a gente saber o que a Câmara vai debater, né? É um problema. Tomara que isso aconteça. O próximo ponto que o relatório traz é a respeito das comissões da Câmara. Sim, a gente questionou todas as comissões a respeito do seu funcionamento, porque o observatório entende que é um dos principais trabalhos do vereador ali dentro da comissão, né? Se as comissões funcionam, a fiscalização funciona. Então, a gente questionou como é que funciona, qual a data de reuniões, se eles têm tudo isso definido, e a gente obteve a resposta até satisfatória. Inclusive participamos de uma reunião também. A gente viu que tem algumas comissões aqui que são realmente bem ativas, mas a gente espera ainda uma melhora também, né, nessa atuação, né, referente às comissões. O trabalho da comissão ele é fundamental porque quando um assunto chega na Câmara Municipal, ele não vai direto para plenário, ele é debatido, ele é decantado.
né? Ele é esmiuçado ali. E as comissões, elas vêm nesse sentido de buscar informação, de se aprofundar nos debates, de deixar menos raso um pouco para chegar ali no plenário ou não chegar. Ou às vezes barra na comissão, a comissão entende que aquilo ali não é interessante e aquilo não vai adiante. É importantíssimo que a gente compreenda esses processos da Câmara Municipal, porque isso vai impedir que o cidadão, às vezes, que tem um problema que precisa ser solucionado e que pode ser solucionado de forma rápida, que esse problema faça uma curva maior, ele vai no cara errado, ele conversa no setor errado. É importante conhecer as comissões e a funcionalidade da Câmara. O que o Observatório colocou para a Câmara nesse sentido? Então a gente realmente estava tentando entender como é que funcionava. E, inclusive, uma questão interessante é que todas as comissões responderam no sentido de que qualquer cidadão pode participar dessas reuniões, é só requerer à Câmara as datas com antecedência. Então, isso é muito importante, a sociedade participar também para... Eu já participei. Exatamente. Eu já participei de algumas, né? Porque eu tinha alguns assuntos que eu queria apresentar e questionar, e eles se reúnem ali, as comissões são três vereadores, assim, eles fazem uma reunião simples, rápida, objetiva, e é importante isso. Sim, e a gente tem tentado, desde o início do Observatório, na verdade, levar essas questões para a Câmara sobre a importância da comissão. Inclusive, a gente verificou melhoras realmente nesse trabalho e já tivemos, depois desses questionamentos, alguns retornos de vereadores mesmo, com alguns diretores que falaram, olha, vocês participaram daquela reunião, depois a gente averigou tal coisa, e isso foi muito bacana. Isso é sociedade funcionando, né? A Câmara Municipal de Pará de Minas, ela tem 17 vereadores. A gente espera que membros do Legislativo possam participar do nosso programa futuramente e com bastante frequência, porque uma vez que a gente começar esse fluxo do programa nas redes, os questionamentos vão começando a aparecer, né? E a gente traz um vereador aqui, um membro do Executivo, talvez, e apresente-se diretamente para a população ter uma resposta objetiva, né? A Câmara Municipal gasta muito? Hoje a gente tem, no ano de 2019, um orçamento para a Câmara Municipal de mais de 10 milhões. A gente vê historicamente que o valor total do orçamento nem sempre é gasto, na maioria das vezes não é gasto na sua totalidade. Mas a previsão é de mais de 10 milhões de reais para o ano de 2019. É muito dinheiro, né? 10 milhões de reais é uma quantia, a quantia inclusive que o prefeito está querendo que eles passem lá agora, fazer um empréstimo para obras e melhorias do município. Mas é uma quantia razoável de dinheiro que deve ser olhada com mais carinho, com mais cuidado, né, dentro dessas licitações. Vocês têm participado das licitações ali da Câmara? A gente não participa, a gente acompanha todos os editais, mas a gente não participa lá diretamente, justamente porque a prefeitura tem muitas licitações e a gente não consegue pessoal suficiente para acompanhar todas. Uhum. Teve uma situação, o Observatório de Pará de Minas, ele ganhou um prêmio recentemente, né? Foi esse ano? Não, foi no ano passado. Isso, a gente ganhou um prêmio no concurso de boas práticas a nível nacional, que a gente apresentou um vídeo que mostrava uma boa ação nossa em uma licitação que a gente conseguiu levar mais empresas para participar, e o valor de galão de água mineral, que era R$ 11,25, caiu para R$ 7,00. Quantos galões? Eram 2.600 galões. É uma economia líquida no final. Isso mostra a importância de a população, os empresários locais participarem de licitação, né? Foi o que aconteceu. Isso aí, quem ganhou a licitação foi o empresário local. Foi o empresário local. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, para a gente encerrar por hoje aqui, Felipe, alguma coisa para tratar do Pará de Minas 4.0? Convidar, né, toda a população aí para poder participar das reuniões. É só baixar o aplicativo Pará de Minas 4.0 e lá na aba Contato pode fazer contato. A gente vai estar divulgando também as reuniões através do aplicativo. Isso que eu queria perguntar. O que acontece no aplicativo? Tem acesso aqui? O aplicativo você vê notícias, o que acontece. Você também consegue ver pela página do Facebook. Uhum. E lá tem as empresas apoiadoras, né, as entidades que apoiam o projeto. E as novidades a gente está sempre colocando no aplicativo, né? Cada dia que passa ele vai ficando mais recheado de informação. Então é importante aí que a gente quer realmente abrir para Pará de Minas, para que todo mundo que tem interesse realmente participe do projeto.
A gente quer ser um projeto inclusivo, né? O projeto não tem dono, não sou eu, não é fulano, não é Beltrano. É um projeto da cidade, nasceu da sociedade e vai continuar sendo da sociedade. Bruna, considerações finais? Acho que a gente tem uma ferramenta muito boa na cidade agora, que é o Observatório Social, e a sociedade tem que conhecer. Então, procurem, pesquisem. A gente tem o nosso site osbparademinas.org.br e está lá à disposição diversas informações sobre a cidade para quem quiser. Maravilha. Pedro. Primeiramente, agradecer o convite, né? Essa aqui é uma oportunidade única de estar discutindo temas bastante importantes e dizer que Paradiminas está bem servida, né? Tanto no quesito aí de tecnologia, estamos apontando bem o Paradiminas 4.0, e na questão aí do observatório, temos uma ferramenta muito importante no município que deve ser bem... Exatamente. Bom, a gente fica por aqui, eu agradeço a presença de todos e semana que vem a gente volta com Paradiminas Conversa, tratando temas importantes da nossa cidade, de uma perspectiva simples, bem-humorada, leve. Obrigado.